o segundo de uma série de 3 vídeos, onde a gente está estudando a questão do modelo epidemiológico. No primeiro a gente estudou o modelo determinístico. A ideia nessa apresentação é a gente trabalhar com o modelo epidemiológico com uma abordagem probabilística. Tá? É um modelo relativo simples, um dos pioneiros, que é o Reid Frost, feito por 2 pesquisadores da Universidade Johns Hopkins, em torno de 1920. Tá? Inclusive, o nome do algoritmo é o sobrenome dos 2 principais pesquisadores. Qual a diferença dessa abordagem para a anterior? Essencialmente, nessa abordagem, eu tenho um aspecto que toda vez que eu simular o meu modelo, ele vai me dar resultados diferentes. Diferente, obviamente, também do determinístico, tá? Com uma característica que no determinístico, toda vez que eu simulava, eu tenho sempre o mesmo resultado, exceto se eu mudar algum parâmetro. Tá? Então, qual é a proposta? Então, no sentido da gente só fazer uma referência ao anterior. Então, anterior a gente fez o que a gente chamou de modelo CIR. Então, a gente fez um modelo determinístico. Tá? Nesse modelo determinístico, essencialmente, o que a gente tinha? A gente especificou basicamente 3 estados, né? Então, só recuperando a memória do que a gente fez. Então, eu tinha os suscetíveis, os infectados e os recuperados ou removidos. Tá? A relação era basicamente sequencial, né? Tá? As equações diferenciais que caracterizavam o modelo CIRS, ela basicamente avaliava a taxa de variação dos suscetíveis ao longo do tempo, tá? Que era dada por um parâmetro, e aqui foi modelado como sendo o produto dos suscetíveis infectados, a taxa de variação dos infectados, foi modelado como sendo o complemento, vamos dizer assim, da taxa de variação, menos uma taxa de remoção. Tá? E a gente avaliou também a taxa de removidos. Tá? Não é a mais importante aqui no primeiro momento, mas é relevante também. Tá? Que ela é basicamente R de T. Tá? Então esse foi o modelo determinístico que a gente trabalhou no primeiro vídeo. Tá? Que tipo de resposta a gente observou? Então aqui só em termos de esboço, tá? E um pouco de tentar relacionar com o que estaria ligado ao aprendizado de máquina, a gente observou que, por exemplo, o comportamento para os infectados ou em comportamento para os suscetíveis tinha uma característica desse tipo. Tá? Eu tinha o comportamento dos infectados, tá? E tinha o comportamento dos removidos. Tá? Então, basicamente, eu tenho S de T, I de T e R de T. Tá? Esse foi basicamente o resultado que a gente observou para o modelo CIR. Tá? Esse resultado dependia de 2 parâmetros, do beta e do R. Tá? Se eu modificar o beta e o R, que ele tem interpretações que vêm do isolamento, tá? Que ele vem de como que eu consigo remover os infectados, ou seja, está ligado ao tratamento, essas curvas elas vão mudar.
Onde é que encaixa o aprendizado? O aprendizado é, se eu tiver uma base de dados, eu posso trazer novas informações e sintonizar esses parâmetros beta e R. Vamos entender dessa maneira. Tá? A proposta do nosso vídeo agora, ela tem uma outra característica. Tá? Ela ainda mantém o modelo, a característica do modelo CIR, tá? Que são as 3 categorias. Tá? Só que ela tem um outro tipo de pensamento. Tá? Esse pensamento está ligado à chance. Tá? Então essa é uma coisa aqui do senso comum. Putz, será que eu tenho chance de pegar essa doença? Colocando numa linguagem mais vulgar assim. Tá? A questão é como é que eu modelo essa sensação ou como é que eu trago para um conjunto de equações matemáticas essa sensação e óbvio que ela tente representar o que está acontecendo na prática. A gente nunca pode perder de vista que a verdade é o que acontece. O modelo ele tenta estimar e te auxiliar a fazer alguma predição para que você possa tomar a decisão, tá? Mas a verdade é o que está acontecendo são os dados, não dá para você negar os dados. Tá? A pergunta é como usar esses dados. Bom, então para a gente avaliar essa chance, vamos fazer um primeiro passo, vamos analisar uma família, tá? Com 3 pessoas. Pessoa P1, pessoa P2 e a pessoa P3. Tá? Então aqui a gente teria uma população com N igual a 3. Aí você fala, puxa, por que eu vou avaliar uma coisa com 3 pessoas se eu estou interessado em analisar uma epidemia para milhões? A ideia é que quando eu penso em chance, eu começo a pensar em combinação. Tá? Não quero parecer cruel, mas é a mesma coisa se estivesse jogando poker, né? Você sabe as cartas da mesa, tá? E começa a tentar interpretar dentro de uma análise combinatória quais são suas chances de ganhar ou perder. Tá? Então tem essa mesma característica. Então, óbvio, como tem uma análise combinatória, se eu reduzo esse número de pessoas, é um pouco mais fácil entender o mecanismo e depois eu estendo esse mecanismo para um número maior de pessoas. Tá? Nesse sentido, a gente vai manter a característica do Sears. Tá? Então posso colocar assim, olha. Então, vou voltar e refazer o nosso modelo. Ok. Então vamos trabalhar novamente com suscetível, infectado e removido, sendo esta, obviamente, a abordagem natural. Tá? Não tem o caminho, por exemplo, suscetível direto para removido ou coisas do tipo. Essa é a premissa do modelo que eu estou trabalhando. Tá? Em cima disso, onde é que entra a análise combinatória? Como é que a gente pode entrar já no universo da estatística, vamos dizer assim. Então o ponto é, vamos supor que um indivíduo P1 ele seja infectado. E eu vou representar um infectado por uma barra em cima do P1. Tá? E aí eu vou ter P2 e P3 inicialmente não infectados. Essa é a condição que a gente vai chamar de condição inicial da análise. Tá? E isso vai ser guiado por uma ideia probabilística que é, bom, P é a chance de infecção. Tá? E Q é a chance de escapar. Tá? E obviamente a relação entre P e Q é P é igual a 1 menos Q. Tá? Essa é a estrutura da modelagem e aparecem 2 novos parâmetros, que é a chance de escapar e a chance de infecção, que é uma coisa efetiva mesmo. Eu encontro alguém e transmito a doença. Qual é essa chance? Então aqui você já começa a perceber que não é tão fácil descobrir esses parâmetros
e é onde a ciência de dados vai ajudar a gente a fazer a sintonia. Tá? Bom, qual que é a proposta? Se você parar para pensar nessa situação onde a gente tem um infectado, tá? E dois suscetíveis, tá? Isso vai formar uma árvore de possibilidades. Então eu vou começar essa árvore de possibilidades aqui com o infectado, P1. Bom, o que pode acontecer? Bom, pode acontecer simplesmente que o P1, tá, ele infecte o P2. Então aqui eu vou ter o P2 infectado e o P3 não infectado. Tá? Ou pode ter uma situação também, tá, onde ele não infecte o P2, mas infecte o P3. Tá? E aqui eu tenho uma continuidade. Qual é a continuidade? Bom, ele infectou o P3 e não o P2, tá? E pode ser que no final eu tenha duas possibilidades. Eu infecte o P2 também, nesse caso, tá? Ou eu não infecte o P2, partindo do P3. Tá? A mesma coisa agora. Bom, eu infectei o P2 e não o P3, então o que pode acontecer? A sequência natural pode ser infectar o P3, tá? Ou não infectar o P3. Tá? O que é importante é que você percebe que começa a formar uma árvore. Tá? E essa árvore tem probabilidades associadas. E a árvore é uma ferramenta bem importante em análise de dados, porque ele vai abrindo as possibilidades. Tá? Aqui, como o N é pequeno, então lembrando, o nosso N é 3, é fácil visualizar essa árvore e entender o mecanismo dela. Bom, são as únicas situações? Não. Eu posso ter uma outra situação onde eu infecte simultaneamente P2 e P3. Tá? E posso ter uma situação tá, onde eu não infecte nem P2 e nem P3. Tá? E eu estou considerando que nesse estágio aqui, tá, o P1 ele já foi removido, então ele não é mais uma fonte de infecção. E o removido eu vou colocar assim, P barra. Tá? Então nesse estágio aqui, ele foi removido. Significa que a hora que eu tenho P2 e P3, eu não tenho mais nenhuma chance de infecção. Bom, o que você acaba observando é que nessa árvore de possibilidades, você tem probabilidades diferentes. Então vamos colocar essas probabilidades na árvore. Vamos começar por esta daqui. Tá? Bom, se eu tenho P1 infectado, P2 não foi infectado, P3 foi infectado, eu tenho, imaginando eventos independentes, esse acontecimento, tá, que é uma hipótese também que a gente está usando na montagem das probabilidades, a infecção de P3, desculpa, ela é P, e a não infecção de P2 é Q. Tá? Vamos olhar para esse ramo agora. Se você olhar, é igual ao anterior, né? P vezes Q. Nesse ramo, eu infectei os dois, então a chance é P quadrado. Tá? É aqui também, não imagina nenhuma crueldade na posicionamento matemático, mas é como se você tivesse jogado uma moeda duas vezes, desse cara e cara, uma moeda que tenha P de cara e Q de coroa. Tá? E aqui no último, obviamente, o que eu tenho? Tenho Q ao quadrado.
Tá? Então, essa é a primeira parte das probabilidades da árvore para eu chegar na primeira evolução da doença, tá? Que é essa parte que está aqui. A segunda linha de probabilidades, tá? Agora eu tenho P3 infectando P2. Então isso daqui daria P quadrado Q. Tá? Aqui eu teria P3 não infectando P2. Então eu teria P Q quadrado. Tá? Então eu estou analisando esta, vou analisar esta agora. Tá? Aqui eu teria P2 infectando P3. Então seria P quadrado Q. Aqui eu teria P2 não infectando P3. Então seria PQ quadrado. E as outras, as duas últimas, elas foram concluídas aí, né? Bom, o que é importante você observar é que isso formou uma árvore de possibilidades. Essa árvore de possibilidades, dependendo da evolução da infecção, eu tenho probabilidades, eu tenho chances diferentes. Bom, isso leva ao conceito de incerteza e isso leva ao conceito de usar essa árvore para eu tomar uma decisão do que fazer. Tá? Bom, o que a gente vai fazer agora é uma tradução dessa linguagem da árvore. Tá? Então, qual é a proposta? Eu vou pegar esta árvore que está aqui e vou traduzir numa linguagem um pouco mais sintética para a gente poder trabalhar. Tá? Essa linguagem mais sintética tem essa característica aqui, olha. Então, vamos só deixar aqui como uma base para o raciocínio seguinte que a gente vai fazer. Tá? Então, o que a gente viu é que eu tenho um infectado. Na continuidade da infecção, eu posso infectar mais um. E na continuidade da infecção, eu posso infectar mais um. Tá? Eu posso ter um primeiro infectado, infectar um segundo e não infectar mais ninguém. Tá? Eu posso infectar uma primeira pessoa, infectar duas, uma primeira pessoa e não infectar nenhuma. São as 4 possibilidades possíveis, né? Tá? Então, qual é a proposta? É a gente analisar qual é a probabilidade em cada um dos casos. Então, é o que a gente vai analisar aqui. Tá? Então, a primeira sequência, infectei uma primeira pessoa, que infectou a segunda, que infectou a terceira. Onde é que está essa característica? Bom, essa característica, tá? Ela está aqui. Infectei a primeira e a segunda, infectei a primeira e a segunda. Então, esse daqui é 2p quadrado Q. Tá? Bom, quem é o próximo? O próximo é uma pessoa infectada, infecta uma segunda e não infecta uma terceira. Então ele está onde? Está aqui e aqui. Então ele é 2p Q quadrado. Tá? O que eu tenho agora? Eu tenho uma e duas pessoas infectadas. Então ele está aqui, que é p quadrado. Tá? E a última, que é Q quadrado. Tá? Aqui para dar uma ideia para vocês de valores e de interpretação, tá? Vamos supor, então como exemplo e a título de ordem de grandeza, né? E aí até a utilidade de eventualmente analisar um núcleo familiar aí de 3 pessoas, tá? Vamos supor que a probabilidade de infecção é 0,4. Tá? Então, obviamente, a probabilidade de escapar é 0,6. Tá? Então eu vou ter que o termo 2p quadrado Q, ele é 0,192. Tá? O termo 2pq quadrado
tá? Ele é 0,288. O termo P quadrado é 0,160. E o termo Q quadrado, que seria não progredir a infecção, é 0,36. Tá? Isso, a grosso modo, pensando num grande volume, poderia me dizer, tá, que para um grupo, ou seja, para 1000 grupos, por exemplo, com n igual a 3, ou seja, 1000 famílias aí, ou 1000 agrupamentos de n igual a 3, tá? Quais são os números que você teria? Você poderia dizer que você vai ter aproximadamente 360 ou 360 sem infecção, tá? Você poderia dizer que você vai ter 352 grupos com todos indivíduos, infectados, tá? E 288 com pelo menos 2 infectados. Tá? Bom, dá para perceber que apesar da análise familiar ser restrita, ela te permite fazer uma exploração, ou pelo menos ter uma ideia do que pode acontecer num grupo maior, tá? E ter uma coisa mais representativa. Bom, e o último passo é qual que é o modelo, né, matemático que eu possa fazer uma simulação para um n qualquer, não para um n igual a 3, e explorar esse conceito de uma maneira diferente. Tá? Então, em essência, esse modelo matemático, tá, você vai ter uma condição inicial onde o S de T, ou os infectados, numa marca arbitrária de tempo chamada T, ele basicamente é o N menos o I de T, tá? Quer dizer, o número inicial de infectados, tá? E obviamente o número de removidos no começo é 0, porque está se iniciando. Tá? Então essa é a condição inicial para fazer a análise. Tá? O próximo passo é indicar, bom, quantos infectados eu vou ter, tá, no futuro. Esse T aqui, ele não é direto tempo, a variável tempo. Tá? Ele é entendido na literatura como geração. Tá? E não é tão trivial estabelecer a ideia da geração. É uma outra variável do modelo que é relativamente complicada de analisar. Mas eu vou fazer alguns comentários no final. Bom, a pergunta é, e de t mais 1 eu não vou conseguir uma igualdade. Tá? Por quê? Porque a gente acabou de ver que existe a chance do i de t mais 1 que depende de um certo comportamento estatístico. Então eu vou dizer, olha, o i de t mais 1 ele depende, tá, do que a gente chama de uma distribuição binomial, que ela depende do número de suscetíveis e da probabilidade deles serem infectados. Tá? Qual que é a ideia da binomial? Olha, qual a probabilidade de eu ter K sucessos em N possibilidades? Bom, é óbvio que eu não estou sendo irônico aqui em dizer que a probabilidade de ser infectado é um sucesso, mas é mais ou menos como o binomial é entendido na literatura. Então, dessa relação, a variável i de t mais 1 ela é uma variável aleatória, tá? Que é governada por uma distribuição do tipo binomial. Se eu conheço o i de t mais 1, quer dizer, a possibilidade de infectados na próxima geração, eu posso estimar
o S de t mais 1, que passa a ser uma igualdade no algoritmo, tá? Que vai ser o menos I de t mais 1, e posso fazer a mesma coisa para os removidos no próximo instante para fechar o ciclo da minha simulação, que vai dar R de t, tá? Mais o I de t. Então, qual é a ideia? Para cada nova geração, os infectados anteriormente, de alguma forma eu considero eles removidos. Tá? Bom, qual que é o próximo passo? O próximo passo é traduzir esse algoritmo na linguagem que a gente está utilizando no curso, que é a linguagem Python. Tá? Então, em conjunto com essa estrutura, vocês vão receber este código. Tá? A estrutura é a mesma do anterior, né? Eu tenho minhas configurações básicas e tem as referências. Bom, essa primeira referência é excepcional, é um curso que você tem na área de epidemiologia e modelagem matemática. Tá? Eu fiz ele para preparar esse material para vocês. Questão de um mês, dá para você fazer com boa qualidade, amadurecer as ideias. Tá? É excepcional. Quem quiser consultar, acho que vale a pena. Tá? O segundo, ele traz algumas informações também relevantes que eu utilizei nessa apresentação. Tá? Bom, no começo do código, para organizar, eu coloquei a ideia básica do que a gente está fazendo, o cálculo de probabilidades, tá? A distribuição binomial, explicitamente, que é o que está colocado aqui, generalizando o modelo. Tá? E aqui o código. O código você vai ver que é bem simples. Tá? Mas aí tem alguns aspectos mais ricos do que o anterior. Então eu simulei aqui 100 mil vezes 30 gerações, tá? Para 2.000 pessoas e tendo um único infectado logo no começo. Tá? Então eu estou inicializando o meu modelo. A probabilidade de escapar é relativamente alta, é praticamente 1. Tá? Aí por que eu tenho que fazer mais simulações? Porque se eu simular uma vez só, eu tenho um resultado. Se eu simular a segunda vez, outro. Poxa, eu tenho que estar entendendo qual é a dispersão dessas simulações para entender o que eu tenho nas mãos em termos de dados, em termos de modelo. Tá? Então aqui você tem as 100 mil simulações. O que é interessante você observar é que o pico da simulação agora ele varia. Tá? Obviamente tem uma predominância aqui, então está me indicando a possibilidade do pico estar perto da geração 10, mas existe a possibilidade desse pico acontecer na 25ª, na 20ª, na 15ª, 10ª e assim por diante. Tá? Mas é nítido uma tendência do pico acontecer aqui e a chance dele diminuir. Tá? Como o P e Q são constantes, você observa que o contorno dele é muito parecido, né? Um pouquinho maior, um pouquinho menor, e obviamente depende da resolução. Eu usei uma resolução razoável, não adianta uma precisão enorme, porque a gente não está usando dados ainda para saber se eu atinjo essa precisão ou não. Tá. Como é que a gente melhora isso daqui? Bom, vou tentar entender o que está acontecendo com a evolução, né? Então vamos lá, olha, eu comecei com um infectado na geração 0. Na geração 1, tá, as possibilidades elas variam. Então o que acontece? Quais seriam as mais prováveis? As mais prováveis é eu continuar com um infectado só, ou na média, esse pontilhado indica a média, eu ter 2 infectados. Então a chance aqui é de eu progredir de 1 para 2. Tá? Na terceira geração, aí eu progredi de 2 para 4. Depois de 2 para 8. Tá? Então é interessante você observar que para cada nova geração do algoritmo, ele está me indicando como está progredindo a minha infecção. E aqui você começa a perceber que começa a se desenhar uma distribuição. Pode ser que na segunda geração eu tenha 15 infectados? Pode, mas a probabilidade é baixa, ou menor que as demais. Então eu começo a ter uma interpretação do que está acontecendo aqui. Tá? Uma outra forma de enxergar isso daqui é você plotar as gerações,
A média de cada geração é o triângulo, tá? E essa linha que acompanha o triângulo é o desvio padrão. Então você percebe que conforme avança a epidemia, a média aumenta. Quer dizer, é o mais provável que você chegue na 12ª geração, 13ª, com 200 infectados, mas uma incerteza que vai de 80 a 320. Bom, é isso que por enquanto você tem para sua tomada de decisão. Então, o seu desafio é tentar mitigar essa incerteza e verificar o quão representativo é essa média. São perguntas que a estatística pode te ajudar a responder. Tá? Bem, qual que é o próximo passo? O P e o Q estão constantes, assim como o beta e o R estavam constantes no modelo anterior. É possível pegar dados do que está acontecendo e ficar atualizando o P e o Q, o beta e o R? Sim. E esse é o tema do próximo vídeo que a gente vai fazer. Obrigado aí pelo tempo de vocês e até a próxima.